lembro que eu tinha uns 11 anos de idade, a gente chegou, né, todo mundo da escola, um atrás do outro, e de repente a gente entrou num salão bem grande. Para mim que tinha 11 anos de idade, ele era enorme, né? De um piso assim, todo encerado, né, de madeira, as paredes assim altas, um teto bem alto, uma pintura bem grande, né? Eu lembro que aquilo me deixou impressionado. Eu nunca tinha entrado num lugar mais do que 5x5, sabe? Era assim, o lugar maior que eu tinha, né, assim, eu nasci numa casa que era pequenininha, então você está acostumado com um ambiente pequenininho, né? Teto baixinho, né? Quando eu entrei naquele salão, aquilo me impressionou, que até hoje eu me lembro, né, daquele salão gigante, aquele pé direito que eu, sei lá, devia ter uns 50 metros para um menino de 11 anos de idade, né? Uma coisa enorme, aquele salão gigante. Eu falei, uau, deve ter alguém importante aqui, né? E nem era o gabinete do governador mesmo, ali é só a antessala, é onde o pessoal que vai ser atendido fica esperando. Depois é que eu fui descobrir que era assim, a gente não ia entrar no lugar principal mesmo, né, com excursão de molecada, o máximo que dava era ali naquele lugar ali, mas aquilo já deixou assim impressionado. Vou fazer uma pergunta para você, você já foi num lugar que deixou você impressionado? Uma sala, um lugar, onde você foi, Williams, que te deixou impressionado assim, falou, uau, isso sim, né? Capela Sistina, isso deve deixar impressionado qualquer um, né? Foi feito para deixar impressionado, né? Foi feito para você ficar olhando para o céu, né? Uau, né? Quem mais já foi em algum lugar que te deixou impressionado? Vamos lá, gente, que lugar que vocês foram que foi assim, impressionante? Outro lugar que eu fui que me deixou impressionado assim foi Cataratas de Foz do Iguaçu. Alguém aqui já foi? Fala sério, aquele negócio impressiona ou não impressiona? Aquele barulho, aquele monte de água vindo para cima de você assim, e aquela... Cara, a gente se sente assim, nadinha, não é? Assim, e fraquinho, né? Porque assim... Se pôr a mão ali, leva a mão embora. É um negócio impressionante. Mas alguém já foi em algum lugar que te deixou impressionado? Jerusalém, o Cristo Redentor, né? Uma estatuazona gigante, deixa impressionado mesmo. Você foi para a Disney, o Mickey te deixou impressionado, irmã? Puxa vida. Porque é gigante o lugar, né? Você percebe que lugares são capazes de impressionar a vida da gente para sempre. Isso é uma coisa interessante. Há um sociólogo que ele diz assim, não leve ninguém aonde essa pessoa possa ser gravado, impressionado, de impressão, na alma da pessoa. Para que essa pessoa nunca descubra que existem alguém acima dela. Sabe por que hoje não tem mais excursão de escola? Tem criança pequena, né? Sabe por quê? Para não deixar nenhuma impressão no coração de criança que existe alguém superior. Olha como é que a gente destrói a ideia de Deus. Isso é pensado, viu, gente? Isso não cai do céu, não, isso é pensado. Hoje não se vê e não se vai mais em lugares que deixam uma impressão em nós de existe alguém maior. É difícil a gente falar sobre Apocalipse 4, porque Apocalipse 4 é exatamente isso. É um local que deixa uma impressão na nossa vida de que nós somos pequenos, de que nós somos frágeis, de que existe um ser
gigantesco, muito maior, e essa impressão, hoje em dia, precisa ser arrancada do coração das pessoas. É sobre isso que eu tenho que falar com você. Sobre um lugar que imprime no coração da gente que nós somos pequenos, que nós somos dependentes, que nós não governamos tudo na nossa vida, que nós precisamos orar porque existe alguém maior do que nós que é capaz de ouvir a nossa oração. É difícil falar disso hoje, é difícil, porque isso se perdeu, a gente não nasceu, não foi criado mais com isso. Eu consigo falar com você de lugares que te impressionaram e deixaram uma marca porque você faz parte de uma outra geração. Se eu estivesse falando para uma geração de 10, 11, 12 anos, essa galera hoje não vai mais para lugar nenhum que deixa isso. Quando vai numa relação de diversão, e não para deixar uma marca no coração. Então é uma relação de, eu fui me divertir, foi legal, mas não imprimiu em mim uma relação de eu preciso saber que eu sou pequeno. Apocalipse 4. A gente já leu, né? O Léo leu para nós. Eu vou caminhar um pouco com você sobre um lugar que deveria trazer uma impressão no nosso coração. Deveria marcar o nosso coração com um trono. Versículo 2 e 3, um trono que é revestido, ele parece com pedras preciosas. Alguém aqui tem um diamante? Vocês vão dizer para mim assim, pastor, o senhor está com a classe proletariado errado. Alguém aí tem uma pérola? Tem uma pérola aí? Não, em casa não vale, irmã, tem que andar com a pérola. Alguém tem um rubi? Gente, como a gente está pobre, né? Tem uma jade, né? Ah, é verdade. Perdão, obrigado, Camila. Temos uma família que tem pedras preciosas, né? É diferente. Chegou o homem das pedras preciosas, né? Se o Juan fosse o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele teria no peitoral, né, 12 pedras preciosas. Eu tenho certeza que o Juan tem esse objetivo de vida, de ter, né, 12 pedras de crianças, né, de filhas, né, com o nome de pedras preciosas. Fala amém, Aline? Não, a Aline está dizendo misericórdia atualmente, né? Mas para você entender que pedras preciosas até hoje são símbolo de valor, de riqueza, de algo que impressiona a nossa vida. E o trono de Deus, ele é de jaspe, de sardônio, e em volta dele existe um arco-íris que é esverdeado, né, de esmeralda. Entra num lugar desse pela tua imaginação. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar um lugar que existe um trono e que esse trono ele está cercado de preciosidades? E Deus, quando se revelou através do peitoral do sumo sacerdote, Deus estava mostrando para nós que o céu tem pedras preciosas, que as 12 portas da Nova Jerusalém são pedras preciosas. Essa é uma sala que impressiona. Essa é uma sala que tem, em volta desse trono, existe algo que não tinha no céu. Lembra-se que eu falei para você, quem estava aqui no começo, na Escola Bíblica Dominical, que todas as vezes Deus revela o seu trono quando alguma coisa importante vai mudar na história da humanidade? Todas as vezes. Todas as vezes que alguma coisa importante vai, Deus abre um pedacinho do céu,
não é tudo, um pedacinho para que a gente possa ficar impressionado e Moisés pudesse levar o povo para fora do Egito. Isaías pudesse profetizar num dia de luto, de perda, em que o rei Urias tinha morrido. Aí o céu se abre em capítulo 6 e Isaías vê um pedacinho do céu e vê só um tipozinho de anjo. Ele não vê todos, ele vê só os serafins. Só isso bastou para que ele pudesse trazer uma profecia para o povo de Israel. Todas as vezes. E aqui não é diferente, algo se revela, algo novo acontece. Algo que em todas essas vezes nunca tinha acontecido, que é em volta do trono terem 24 outros tronos. Ninguém tinha visto isso até o dia de João. Isso é uma novidade. O arco-íris já tinha sido visto, o trono já tinha sido visto, as pedras preciosas já tinham sido vistas, o mar de cristal já tinha sido visto, né? Os seres que depois a gente vê lá, né, no versículo 7, né, o leão, o novilho, o humano, né, a águia, esses 4 seres gigantescos, isso já tinha sido visto, todo mundo já sabia que isso existia no céu, mas 24 tronos? Não. Essa é a novidade. Deus sempre tem novidade para a nossa vida. Sempre. Deus sempre está fazendo alguma coisa extraordinária no meio daquilo que a gente acha que já conhece. Daquilo que a gente tem certeza de que vai acontecer, Deus está sempre fazendo alguma coisa nova. E Deus está fazendo ali, trazendo essa revelação de 24 tronos. E a gente sabe que o número 12 sempre foi o número da revelação de Deus com o seu povo. Não foi assim lá com as 12 tribos de Israel? As 12 tribos simbolizavam o povo de Israel, o povo de Deus. Não foi assim depois quando Jesus escolhe 12 apóstolos? Não é à toa que aqui se unem o povo de Israel e se une o povo da igreja num só povo, para formarem os 24 tronos. Deus une o seu povo. Deus não tem 2 povos. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quando a gente começa a dividir que Deus tem 2 povos, a gente pode cair numa grande desconfiança. Será que eu faço parte de algum deles? Deus tem um povo só. Só existe um método de salvação, chamado Jesus Cristo. Não existe outro. Deste trono também, não tem apenas algo que a gente vê, mas tem algo também que a gente ouve e sente. Né? Versículo 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Alguém se lembra de algum outro momento que os céus estão abertos e relâmpagos, trovões, vozes são ouvidas na Bíblia? Fala, Juan. Muito bom, Juan. Não. Isso. Tem lá o pico do monte Horebe pegando fogo. Trovões, vozes, relâmpagos. Você consegue entender que aquilo lá é um pedacinho, uma frestazinha da porta do céu que se abriu? Aquilo lá não é apenas uma visão para mostrar para o povo que está lá embaixo que, uau, Deus desceu. Não, aquilo é uma frestinha, como se abriu um pedacinho só e a gente dá uma espiadinha nessa sala aqui. Nessa sala. Deus parece que tem prazer em mostrar para a gente pequenos pedacinhos desse céu. E esses relâmpagos, vozes, trovões que Moisés
vê, sente, balança. Diz que havia tremor, terremotos ali naquele momento. É só uma lasquinha. É como se estivesse enxergando só um pedacinho dessa sala. Ezequiel já tinha visto que estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu estou lendo o versículo 5 para você. Isso aqui também o céu já abriu uma frestinha para o profeta Ezequiel, ele já tinha visto isso. Essas tochas de fogo ali na sala como se estivessem iluminando a sala. Como se estivessem mostrando que a sala está em pleno funcionamento. Vamos lembrar que salas que haviam tochas acesas, significava claramente que eram salas que estavam em utilização. Porque quando não tinha ninguém lá, as tochas eram apagadas. Não é assim também que a sua mãe te ensinou? Quando sair do quarto, apaga a luz? Foi isso? Porque não está sendo usado. Então o símbolo dessas tochas é que representam que a sala está em pleno funcionamento. Ela está, neste exato momento, agindo, governando, mostrando para nós que o trono está ativo. O trono não está em férias. Como é que chama, Williams, quando é férias do judiciário? Obrigado. Recesso forense, obrigado, ficou bonito, né? As tochas não estão apagadas como se fosse recesso forense, né? E o juiz deixou o trono e foi passear. Não, ela está ativa, ela está funcionando. Os 7 Espíritos, a gente já viu lá em Isaías 11:2, que representam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo já havia se revelado como esses 7 Espíritos. Versículo 6, diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Não é que o mar era de vidro e de cristal, tá? João está dizendo que era como. É uma figura, é uma representação. E por que este mar é um mar de vidro e cristal? Porque isso transparece, reflete, tem reflexo de o que é que... Não é assim quando a gente olha para o espelho? O espelho é você? Não, o espelho é o seu reflexo. Por que precisa ter este mar de vidro e cristal? Para que possa refletir a gente, porque lá no final de Apocalipse, todos nós estaremos em cima deste mar de vidro e cristal, e tudo que nós somos será refletido. Tudo que nós fizermos estará ali, e todo mundo está vendo. Hoje eu escondo quem eu sou. Hoje eu oculto as coisas que eu faço. Hoje eu só proclamo aquilo que eu gosto. Mas e se todo mundo tivesse a capacidade de enxergar o que eu fiz? E se todo mundo, em algum momento, tivesse a capacidade de enxergar tudo que você pensa, será que você ficaria confortável? Dá para você me entender que não é só Deus que vai ver o que eu e você fizemos de errado? A gente tem uma coisa muito confortável, né, não, só Deus sabe. Só Deus sabe. Não é confortável? Até porque Deus não é tagarela, né, não é fofoqueiro. Não é? Mas e se o fofoqueiro do lado visse, refletido no mar de cristal, tudo que eu fiz, tudo que eu penso? Você estaria confortável se do lado tivesse um grande fofoqueiro? Todos saberemos tudo. Nada vai estar encoberto. Não existe nada que esteja encoberto que um dia não será publicado nos telhados. Foi o que Jesus disse.
vão subir lá no telhado e dizer tudo o que eu pensei, tudo o que eu falei, tudo o que eu fiz. É essa a ideia do mar de vidro e de cristal, em que todo mundo que está em cima, todo mundo sabe todo mundo. Não tem essa de, o pecado do Juan é maior do que o meu. Não tem. Eu e o Juan seremos a mesma coisa e todo mundo vai ver tudo o que nós fizemos. É um lugar de revelação. Oi? Isso é céu, irmã. Isso aqui é céu, não tem esconderijo no céu. Não tem compartimentos no céu. Não vai ter lá a Igreja Metodista Livre da Liberdade, se reúne lá, né? Todo mundo se conhece há 20 anos. Quantos anos, Williams, a gente se conhece? Que você está na igreja? A gente tem essa ideia de que o céu vai ter um lugarzinho lá, que só a Igreja Metodista Livre, né, da Liberdade, que todo mundo se conhece, que o Makoto nasceu, né, e ficava na cama do Makoto tendo aula de escola bíblica dominical, né, e a gente vai ficar todo mundo no mesmo grupinho, porque a gente já se conhece. Não, isso aqui é céu. No céu, todo mundo vai responder pessoalmente. Pessoalmente, não vai ter escolha, não vai ter esconderijo. Então, qual é a implicação disso? Quando Deus disser assim, seja bendita, Regina, entra no descanso que está te preparado desde a fundação do mundo. Eu espero, né, Regina, ouvir isso de Jesus. Né? Todo mundo vai olhar a vida da Regina, ali no mar de cristal, e todo mundo vai ver que Deus foi justo, colocando você no céu. Ninguém vai dizer, mas Deus gosta mais da Regina do que de mim, né? Olha como Deus é. Deus tem partido, né? Você está entendendo por que precisa ficar claro para todo mundo tudo o que aconteceu? Porque quando Deus fizer a sua justiça e seu juízo, ninguém vai abrir a boca e falar assim, pô, Senhor, eu achei que em teu nome eu fiz milagres, eu curei, né? E agora o Senhor não está me dando. Está lá, ó. Está lá. Você está entendendo como é que Deus é justo? E até os anjos vão poder ler isso, vão ver isso. Até os anjos vão olhar e falar assim, olha, Deus foi justo mesmo. Porque no meio de tudo isso, não é isso que a gente diz, que foi o sangue de Jesus que nos lavou? Como é que apaga esse negócio? Quem é que apaga? Às vezes a gente não tem a ideia, né, de por que tem que ser o sangue, que é uma relação de purificar. Não é isso que Jesus diz? Não é isso que a Bíblia diz? Que é com sangue que se purifica os pecados? Ou se limpa os pecados? Por que essa ideia de limpeza? Porque está tudo ali. Um pouquinho mais para frente, né? Então, diante do trono, no meio do trono, né, desculpe, e à volta do trono haviam também 4 seres cheios de olhos. E eles têm semelhança, são como alguns animais. O primeiro animal é o leão, versículo 7, que é considerado o símbolo maior de todos os animais selvagens, o rei dos animais selvagens. Temos também um outro animal que é o símbolo da força dos animais domésticos. Qual é o maior animal doméstico que a gente tem em larga escala? São os bois. Símbolo de profunda força e poder, mas são símbolo dos animais domesticáveis. Temos também um outro, né, que é o símbolo da criação, que é o ser humano. Nós somos o símbolo da criação maior.
da criação que tem entendimento, tem discernimento, pois o leão não tem e nem o boi não tem. Também é aqui um símbolo da criação dos animais que voam. Mas eu sei que alguém aqui está se perguntando, e se não está, eu vou pôr na tua cabeça agora, né? Cadê os animais do mar? Afogou todo mundo, né, Juan? Morreu tudo afogado. Cadê o símbolo dos animais do mar, dos rios, que a gente sabe que é o que tem maior diversidade, é ou não é? A maior diversidade da criação de Deus está no oceano. Tem tanta diversidade de criação de peixes, de formas, de anfíbios, tem tanta forma que o homem até hoje ainda não descobriu todos. Cada hora aparece um bicho novo do meio do mar, né? Das profundezas do mar. Cadê o símbolo desses animais? Se é ali no trono, nos 4 cantos do trono, estão representados o leão, estão representados o boi ou novilho, depende da sua tradução, estão ali representados o ser humano, estão ali representados a águia. Mais para frente, quando você estiver lendo Apocalipse, preste atenção, cada vez que aparece a palavra águas. E vi uma besta que saía das águas para a terra. E vi uma multidão como se fosse o barulho de muitas águas. Apocalipse não esqueceu do pessoal do mar. Apenas no livro de simbologia, mar significa diversidade, grande diversidade. Significa multidões. Essas multidões vão chegar depois na sala do trono. Quando todos nós vamos entrar na sala do trono, diz lá que milhões de milhares de milhares de milhares. As águas vão chegar, mas vão chegar com a gente vai ser esse último símbolo. Nós chegaremos lá em forma de multidão, como muitas e muitas águas. Águas em Apocalipse significa multidões. Multidões. E esses 4 seres, eles estão lá. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Sabemos por Isaías, capítulo 6, que existe um tipo de anjo, e eu vou usar a palavra tipo, porque existem vários tipos de anjo. Existem querubins, existem arcanjos, existem anjos, e existe uma categoria que é uma categoria especial de anjo, que são os serafins. E a gente sabe pela explicação da própria Bíblia, usando Isaías capítulo 6, que estes seres, 4 seres, na realidade são anjos, que estão lá cheios de olhos, e eles têm 6 asas, é o único tipo de anjo que tem 6 asas, são os serafins. Os outros têm menos asas, 4, tem 2. Mas esse tipo de anjo é um anjo tão perto do trono. Vamos nos lembrar que esses 4 símbolos estão os mais próximos do trono. E quem está próximo do trono, o que deve fazer? Te pergunto, se você se aproximasse o máximo possível de Deus, o que você faria? Eu ia pedir a BMW.
Se você se aproximasse o máximo de Deus, o que você faria? A gente está falando aqui de 4 anjos que estão o mais perto de Deus. O que eles podem fazer? Tem a oportunidade de pedir tudo, até porque eles têm olhos que enxergam em todas as direções. Tem a oportunidade de falar o que quiserem ali ao pé do ouvido de Deus, assim. Se é que eu posso dizer que Deus tem pé e ouvido, né? O que será que eles deveriam fazer? Isso aqui eu acho que responde bem para a gente. Por que eu quero me aproximar de Deus? Eles iam pedir para nunca ficar doente. Ou pelo menos para ter um plano de saúde bom. Não, mas estou falando a verdade, assim, ou não é o que a gente faz quando a gente se aproxima de Deus? Olha que esse trono ensina para a gente algo muito legal. O que a gente faz quando a gente se aproxima de Deus? Vai lá comigo, versículo 8. O que quem está perto de Deus faz? Lê para mim, Regina, por favor, versículo 8. Opa! O que eles fazem quando chegam perto de Deus? Eles, pode falar, Marcos, está certo. Adoram. Quando a gente se aproxima de Deus, só tem uma coisa que a gente pode fazer: adorar a Deus. Fala, Regina. Encontrar um desses bichos? Eu posso dizer para você de alguém que encontrou com eles. Posso te falar de alguém que encontrou, em carne e osso, assim. Porque essas 4 figuras foram retiradas de uma outra revelação da Bíblia, que está no livro de Daniel. Daniel viu essas 4 figuras aí. Daniel encontrou com esses caras aí. Daniel viu essas 4 figuras. O que a gente faria? É só ler Daniel. Daniel vai nos ensinar. Quando eu e você chegarmos no trono e encontrarmos essas 4 anjos aí, o que a gente deve fazer? Tá, bom ler Daniel antes de chegar no céu, tá? Um conselho de amigo. Você quer saber o que faz nessa sala? Daniel é ótimo, porque Daniel entra nessa sala várias vezes. Várias vezes. E quando ele não entra, desce algum anjo para falar com ele que veio da sala. Quem chega perto de Deus, tão perto de Deus, o mais perto de Deus que pode, só pode fazer uma coisa: adorar. E não é adorar de qualquer jeito. No grego e no hebraico também, não existe superlativo. Não existe. Você tem que repetir as palavras. E quando você repete as palavras 3 vezes, é o máximo. É o Santíssimo. No português tem Santíssimo. Em grego e hebraico não tem. Como é que eles, então, adoram no máximo, no topo, no máximo que eles podem? Santo, Santo, Santo. O que significa isso? Que quando a gente está diante de Deus, não dá para ter adoração meia boca. Não dá. Só tem um tipo que Deus deixa chegar perto dele. É no máximo. O máximo que eu posso fazer de adorar. Aí sim, Deus permite eu chegar mais perto dele. Essa é a sala do trono. Quer chegar e não ficar lá no fundão? O brasileiro tem uma mania de ser fundão, né? Pessoal do fundão? Né? Eu não sei você, né?
Mas se eu chegar na sala do trono, eu não queria ficar no fundão. Vai que tem gente mais alta, o Marcos na minha frente, né? Eu estou tentando ver o trono, e o Marcos na minha frente, né, me atrapalhando, né? Eu não quero isso não é bem céu, né? Alguém mais alto na minha frente me atrapalhando de chegar perto de Deus, já basta aqui na terra, né? Gente que me atrapalha de chegar perto de Deus, já basta, né? Quando chegar lá no céu, eu não quero ninguém me atrapalhando de chegar perto de Deus, eu quero chegar o mais perto possível. E Deus já está dizendo, quer chegar o mais perto possível? Então adore no topo, no máximo que você puder, o tempo todo. Isso prepara a gente para chegar lá no céu e chegar perto de Deus. E aqui entra o primeiro dos cânticos de Apocalipse. Se depois você der uma olhada, você vai ver que Apocalipse é um livro de cânticos. Era o que o pessoal cantava na igreja. Estavam me criticando aqui, porque eu escolhi um cântico que tem 2000 e poucos anos, né? Mas era o que a igreja cantava, gente. A igreja cantava o livro de Apocalipse. Então, Apocalipse não era um livro que de vez em quando o pastor vinha e pregava na igreja. Apocalipse era o livro de cânticos. Se tivesse projetor, né? Era isso que eles projetavam lá. E todo mundo cantava, então o Apocalipse estava o tempo todo na cabeça das pessoas. Sabe aquele tipo de cântico que você ouve no domingo de manhã e fica na sua cabeça durante o dia, durante a semana? Você tem isso de vez em quando? Está tipo eu assim, né? O Alzheimer já pegou, né? E a gente vai esquecendo as coisas. Você está nisso também? Mas o cântico tem um poder de permanecer na nossa mente. E de repente ele brota de novo. Então o livro de Apocalipse era para gente que estava sofrendo ter um tipo de adoração no topo. Era uma igreja sofredora. Era uma igreja que estava passando por problema, que Jesus precisava chegar na igreja e dizer: quem tem ouvidos, ouça, ao vencedor darei. Por que essa frase de Jesus no capítulo 2 e 3 é tão importante e ela é repetida para a igreja 7 vezes? Porque a igreja está descambando, a igreja está com medo, a igreja está com problemas, a igreja está com uma visão de que não vai dar, a gente vai acabar morrendo, vai fechar as portas, nós não vamos conseguir. E aí vem Jesus e diz: olhem para mim, há um trono. Há um trono. E esse trono não está em Roma. Acho que no nosso caso a gente poderia dizer que esse trono não está em Brasília. Não está no Palácio dos Bandeirantes que eu fui visitar. Esse trono está no céu. E de vez em quando ele abre um pouquinho a porta dele, para a gente não esquecer não, de que o céu virá e se fará presente aqui. O primeiro cântico é um cântico de vitória. Há um Deus que era, que é e que há de vir. Nós vimos isso, né? Um Deus onipresente. Um Deus que está presente em todos os tempos, que era, que é e que há de vir. Eu não sei se eu e você estamos nesse nível, né? Nesse topo de adoração, que quando fala que Jesus vai voltar, a gente explode em cântico. Parece que a gente chegou numa relação de que quando a gente ouve que um Deus que era, que é e que há de vir, não produz em nós adoração. Aliás, parece que não produz mais nada. Desculpa, mas às vezes a verdade isso em mim. Quantas vezes eu esqueço que Jesus vai voltar? Quantas vezes? Eu preciso fazer força para lembrar disso e isso se tornar realidade na minha vida. Porque quando é realidade um Deus que era, então eu olho para o passado e vejo que Deus estava lá. Eu olho para hoje e vejo um Deus que está aqui comigo hoje. E olho para o futuro e vejo que Jesus voltará nesse futuro. Eu deveria estar no topo da adoração.
esses seres viventes, esses 4 seres viventes, versículo 9, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando. Todas as vezes que o cântico Santo, Santo, Santo era cantado, todas as vezes que ele era cantado, algo acontecia. Como é que eu vou te explicar isso? Há uma relação na adoração. Havia um livro bem antigo, que o título era O Louvor Liberta. Alguém lembra desse livro? O Louvor Liberta. E esse livro dizia algo que era assim: todas as vezes que há adoração no topo, algo acontece que quebranta a nossa vida, que nos coloca na condição de adoradores. Para mim e para você, a palavra adoradores é ficar sentado cantando. Ou no máximo, né, quando a dirigente pede, né, quem puder fique em pé para cantar, não é? Mas a palavra adoração na Bíblia, ela não é uma relação de ficar sentado ou de pé. O adorador, ele tinha uma postura. Qual era a postura de quem adorava no topo? Qual era a postura do corporal da pessoa? Alguém sabe? Oi? Pode falar, está certo. Prostrado. Ou, no bom português meu aqui, né, do povão, né, é de joelhos. A adoração se passa de joelhos. Porque quando a gente está de joelhos, a gente põe tudo que a gente tem aos pés do Senhor. Não é isso que está acontecendo aqui? Os 24 anciãos, quando ouvem isso, eles tiram as suas coroas e, de joelhos, colocam aos pés do trono. A verdadeira adoração tira de nós tudo que a gente acha que tem direito. Quem adora no topo, não tem direito nenhum, deu tudo para Deus. É tudo teu, Senhor. O Senhor me deu a coroa, toma a coroa de volta, Senhor. Eu não vou ficar discutindo com o Senhor as coroas que eu deveria ter, eu queria ter mais coroas, Senhor. A verdadeira adoração nos coloca numa posição de entrega, de não ter direitos. Ninguém que está na sala do trono reivindica direito nenhum, você percebeu? Ninguém chega com o dedo no trono e diz, eu sei melhor do que o Senhor, viu? Eu tenho o direito de dizer o jeito que eu quero, viu? Você percebe que só tem uma atitude. E vamos nos lembrar que alguém um dia chegou nesse trono e disse, eu sei melhor do que o Senhor. Um dia eu vou subir no alto dos céus, em cima do trono, e aí eu vou dizer do jeito que é melhor, porque o Senhor não é bom, o Senhor não é confiável. Vamos nos lembrar que o nome disso é rebelião no céu, que começa com Lúcifer, mas não termina com ele, viu, gente? A gente acha que muitas vezes o rebelde é o diabo, é Lúcifer, mas vamos nos lembrar também que Apocalipse diz que ele leva do céu. Então não estava só na mente de Lúcifer, não estava só no coração de Lúcifer, essa relação de que Deus não é tão bom assim. Não estava, não. O anjo virou Maria, vai com as outras. Desculpe as Marias. Né? Será que é isso? Será que os anjos não tinham condições de perceber que aquilo lá era uma grande mentira, que Lúcifer estava falando, que o trono merece estar onde está? Você sabe por que Paulo diz que a cruz de Cristo é um espetáculo?
para toda a criação? Colossenses diz isso. Diz que quando Jesus está na cruz, é como se toda a criação, no céu, na terra, em todo lugar, olhasse aquilo como sendo um grande espetáculo. Por quê? A gente, como bom crente, a gente acha que é para a gente. Jesus morreu por mim. Mas foi só por mim? Não. Ah, foi por causa... Eu vou usar a Regina, eu gostei da Regina nela. Não, foi porque a Regina é boazinha. Esse amigo foi meio duvidoso, irmão. Né? Assim, é porque ela é boazinha. Então, Jesus morre lá na cruz, para que toda a humanidade enxergue e assim, olhe para Jesus e seja salvo. Porque quem olhar para Jesus será salvo. E a gente tem uma mania de achar que tudo isso tem a ver com a gente. A gente não pôs a coroa aos pés de Jesus. A gente continua com a coroa na cabeça, achando que a crucificação de Jesus é por nós. Mas a crucificação, segundo o apóstolo Paulo, é para mostrar para todos quem é o rebelde. Porque será que o diabo estava certo ou não estava? Um terço, na dúvida, vamos com ele, né? Vai que o negócio aqui não vai dar certo. E quando Jesus está na cruz, todos, no céu, na terra, todos sabem o caráter de Lúcifer. O caráter de Lúcifer fica desmascarado. Fica claro, ninguém tem dúvida, esse ser quer a morte de Deus, porque ele quer ser Deus. Qual o único jeito de sentar no trono? Não é assim? Oi? Não é isso? O rei morreu, viva o rei. É ou não é? Mas se havia alguma dúvida, será que isso vai ser bom, não vai? A cruz deixa claro para os anjos que estão aqui no trono. Lúcifer queria a morte de Deus. Não há dúvida mais no céu. O caráter dele fica totalmente desmascarado, não tem como fugir, não tem como enrolar e dizer, não era bem isso que eu pensei. Não, é por isso que Jesus é espetáculo da criação, para que ninguém, no céu, na terra, no inferno, possa dizer, mas será que Lúcifer não era ainda um pouco bonzinho? Dá para você me entender por quê? E por que isso é tão importante no versículo 11? Digno és, Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e porque por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O versículo começa dizendo que Deus é digno. Dignidade, ninguém nasce com ela. Você não pega... Como é que é o nome dessa daí, Kátia? Como é que ela chama? A Jade. Ninguém pega a Jade, quando ela nasceu, e disse, Jade é digna. Ela é digna, ela nasceu com dignidade. Nem no céu isso acontece, viu, gente? Nem no céu. Deus conquista, Deus luta, Deus vence para poder receber o título de digno. Você percebe que quem está dizendo que Deus é digno não somos nós? Não somos homens. Não é a humanidade que vai dizer que Deus é digno. Quem está dizendo que Deus é digno? Os serafins, os 24 que deixam as suas coroas aos pés de Deus, estão dizendo, tu és digno.
Toda a criação está dizendo, tu és digno, porque eles chegam à conclusão, com tudo que Deus faz, que Deus é digno. Logo, havia uma suspeita sobre a dignidade de Deus, que foi o que Lúcifer fez. Deus é digno por aquilo que Ele faz. Ele não colocou isso dentro dos seus atributos naturais. Quando Deus é justo, Ele prova e adquire o título de digno. Quando Deus julga, quando Deus ama, quando Deus traz para perto, quando Deus faz, todo mundo percebe, a criação percebe, o céu percebe, a sala do trono percebe, Ele é digno. Pelas suas atitudes, Deus adquire o título de dignidade, é como se fosse um título conferido a Deus. Que Ele, por ser Deus Criador e ter feito todas as coisas por sua vontade, todas as coisas vieram a existir, Deus poderia ter feito de maneira diferente, Deus poderia não ter colocado essa relação de eu estou buscando que você me veja como digno de te salvar. Eu estou buscando você para que você me enxergue como digno, para que você entenda que eu ouço as suas orações com dignidade. Deus não ouve as nossas orações com preferências. Deus nos ouve porque Ele é digno. Essa é a sala do trono. Que a conclusão é santo, santo, santo. E tudo que Ele faz torna Ele cada vez mais digno. Não é que eu estou dando alguma coisa que acrescente a Deus. Não. Porque aí não seria dignidade, seria suborno. Deus está fazendo e eu reconheço que o que Ele faz é digno. Ou nas palavras de Jesus, né? Que Deus é bom. Ninguém nasce bom. São as nossas demonstrações, as nossas vivências, as nossas maneiras de ver a vida, de caminharmos, é que as pessoas olham para a gente e dizem que a gente é bom. Até porque se eu dissesse que eu sou bom, o que você ia pensar? Nossa, como vocês gostam do pastor, né? Pensa, mas não fala, né? Gente boazinha, obrigado porque está gravando, né? Mas é ou não é verdade? Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse assim, eu sou digno, o que você olharia para mim e diria? Não ia dizer, né? Ia tomar cafezinho, ia conversar lá, mas esse pastor pirou na batatinha. Porque quem pode dizer que eu sou digno, não pode ser eu. Não pode ser eu. Tem que ser aqueles que me conhecem. Aí tem valor. Tem ou não tem? Aí alguém pode discutir? Não. Porque todo mundo que está em volta está dizendo, Ele é digno. Você não viu que Ele é digno? Você não entendeu ainda que Ele é digno? É isso que está acontecendo no finzinho desse capítulo. Está todo mundo em volta de Deus, olhando para Deus e dizendo, é digno, viu? Olha o jeito que Ele está tratando a humanidade. É digno. Olha o jeito que Ele está tratando Satanás. Porque Ele poderia, com o sopro da sua boca, acabar com Satanás. Podia ou não podia? Mas aí a gente fica, mas o mundo não seria melhor? Não, não seria não. Porque no final a gente não ia poder dizer que Deus é digno, a gente ia dizer que Deus é cruel.
não deu nem oportunidade para um ser que ele criou. Mas quando ele dá oportunidade, e outra oportunidade, e mais oportunidade, mas é recusado, a gente só tem um jeito, olhar para ele e dizer, puxa, ele é digno mesmo, olha quantas oportunidades ele deu para mim, deu para você, quantas portas se abriram para mim e para você, quantas? Queria terminar permanecendo nessa sala. Eu não sei, mas eu tenho uma impressão que quando viraram para João e falou assim, pode descer? Porque capítulo 4 diz, sobe aqui, né? Mas depois lá para frente, João volta para a terra. Volta lá, tipo assim, sabe? Segunda-feira vai chegar. Vai chegar segunda-feira. Chefe, problema, a dificuldade, atualmente, né, o calor, né? Vai chegar. Que a gente possa fazer como João. Aprender a andar no céu, mas também aprender a andar na terra. Quem viu o trono, nunca mais é o mesmo na terra. Nunca mais. Nunca mais. Quem vê o trono, nunca mais é igual à segunda-feira. Nunca mais. Porque isso impacta o louvor e dar dignidade e dizer, tu és digno, Senhor, na nossa vida. Fecha os teus olhos. Queria só terminar com essa visão do trono. Eu não sei se você é bom de imaginação ou não, mas eu queria que você usasse a sua imaginação e veja o trono. Está difícil ver o trono? Você só está conseguindo ver o problema? Escuta Deus falando para você, sobe aqui. Parece tão simples. Sobe aqui. E eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Obrigado, porque o Senhor é digno. Com tua vontade, o Senhor criaste os céus e a terra. Ninguém impôs isso sobre o Senhor. E na tua vontade, o Senhor decidiu se revelar de maneira digna. Obrigado. Permita-nos viver amanhã como quem enxerga a sala do trono. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.